Chegamos agora às festas. É o ano completo dos desígnios de Deus para com o seu povo e o descanso que era o objeto desses desígnios. Por consequência, havia 7 festas, número de perfeição bem conhecido na palavra de Deus: o sábado, a Páscoa e os pães ázimos, os primeiros frutos da colheita, o Pentecostes, as trombetas no 7º mês, o dia das propiciações e a festa dos tabernáculos. Se quisermos separar o sábado e não o incluir nesta enumeração, distinguir-se-á a Páscoa dos pães ázimos, que completariam o número 7. Eu digo isto não para conservar esse número, mas porque é desta maneira que procede o capítulo. Após ter contado o sábado entre as outras festas, retomo a contagem uma segunda vez, e dá a estas, sem o sábado, o nome de festas solenes. Com efeito, o sábado era bem uma festa num certo sentido, mas, noutro sentido, era o descanso prefigurado para o tempo em que tudo estivesse terminado. Portanto, as festas apresentam, em geral, o conjunto das bases sobre as quais Deus estabeleceu as suas relações com o seu povo, os princípios segundo os quais ele o congregou à sua volta, cumprindo sobre a terra os seus caminhos a respeito dele. Sobre outros aspectos, o seu alcance era maior, mas é sob este ponto de vista que são considerados aqui. As circunstâncias e os fatos que elas representam são considerados do ponto de vista do seu cumprimento sobre a terra. Podemos dividi-los ainda de outra maneira, tomando para a divisão estas palavras que nós encontramos repetidamente aqui. Disse o Senhor a Moisés. Para título de cada uma das partes do assunto. Note, primeiro, sábado, Páscoa e pães ázimos. Estão nos versículos 1 a 8. Segundo, a segunda divisão, primícias, ou seja, os primeiros frutos, e Pentecostes, versículos 9 a 22. A terceira divisão seria a festa das trombetas, dos versículos 23 a 25. A quarta divisão seria o dia da expiação, o dia das propiciações, estão nos versículos 26 a 32. E a quinta divisão e última, tabernáculos, a festa dos tabernáculos, que estão nos versículos do 33 até o fim deste capítulo. Esta divisão dá-nos a distinção moral das festas, a saber, dos caminhos de Deus, tal como eles ali são indicados. Mas consideraremos-los um pouco mais em pormenor. O sábado é apresentado em primeiro lugar porque ele é o fim e o resultado ao qual vão dar todos os caminhos de Deus. É-nos feito a promessa de entrarmos no seu descanso. O sábado é bem uma festa ao eterno Deus, mas as que apresentam os caminhos de Deus, que têm por objeto conduzir-nos ao descanso, recomeçam no verso 4, como já fizemos notar. Comparar os versos 37 e 38 deste capítulo. Esta distinção, uma vez assinalada, podemos retornar o assunto, considerando o sábado, a Páscoa e os pães ázimos, como fazendo um conjunto. Versículos 1 a 8. Destes dois, os pães ázimos eram propriamente chamados a festa. A Páscoa era o sacrifício sobre o qual a festa era fundada, como diz o apóstolo,
Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, pelo que façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 a 8. Com efeito, o que é necessário para o sábado, para o descanso de Deus, é o sacrifício de Cristo, assim como a pureza, a ausência do fermento, perfeita nele e cumprida em nós, na medida em que possuímos Cristo como nossa vida. É assim que, no capítulo 16 de Êxodo, vimos o maná posto em relação com o sábado. A ausência de fermento representava a perfeição da pessoa de Cristo vivendo sobre a terra, ao mesmo tempo que a marcha sobre a terra daquele que participa da sua vida. Quando vier o verdadeiro sábado final, nós seremos escusados, será dizer, purificados de todo o fermento. O sacrifício e a pureza de Cristo põe-nos em estado de participarmos no descanso de Deus. Depois disto vem o poder, ou seja, as primícias. A festa das primícias é a ressurreição de Cristo, o dia seguinte ao sábado, o primeiro dia da semana. É o começo da ceifa, a recolha pelo poder de Deus fora da vida natural do mundo. Segundo a lei judaica, não se podia tocar antes no que quer que fosse da colheita. Cristo era o começo, o primogênito de entre os mortos. Com essas primícias eram oferecidos sacrifícios de bom odor, mas nenhum pelo pecado. É claro que não era necessário. As primícias é Cristo oferecido a Deus perfeitamente puro, volteado na sua presença, colocado plenamente diante dos seus olhos por nós, como ressuscitado dentre os mortos. Em relação com as primícias, vem a oferta do bolo, no fim das 7 semanas, o Pentecostes. Aqui já não é Cristo, são os seus, as primícias das suas criaturas, mas são considerados como estando sobre a terra, e o fermento encontra-se neles. É por isso que, embora fossem oferecidos a Deus, não eram queimados sobre o altar em odor agradável. Leia Levítico capítulo 2, versículo 12. Todavia, os pães eram oferecidos, ou melhor dizendo, todavia, com os pães era oferecido um sacrifício pelo pecado, que respondia, pela sua eficácia, ao fermento que eles continham. São os santos, cuja congregação começou no Pentecostes. Esta festa das semanas era seguida de um longo espaço de tempo que não era interrompido por nenhum novo ou nenhuma nova manifestação dos caminhos de Deus. Somente era proibido colher quando se fazia a colheita o que se encontrasse no campo, o que se encontrasse nos cantos dos campos. Devia resultar daí que uma parte do bom grão era deixado no campo após a colheita ter sido recolhida no celeiro, mas isto não era para que esse grão fosse perdido, era para aqueles que não gozavam das riquezas do povo de Deus, mas que eram chamados a participar por uma graça excepcional da provisão que Deus tinha feito para esse povo, da abundância que ele tinha concedido. É o que sucederá no fim do século. Uma vez terminada a obra do Pentecostes, começa uma outra série de acontecimentos. Versículo 23, por estas palavras: E falou o Senhor a Moisés. A trombeta tocava na lua nova. Comparar o Salmo 81 e Números, capítulo 10, versículos 3 a 10. É a restauração da bênção e do esplendor do povo. É Israel convocado em assembleia perante o eterno Deus. Não é ainda a alegria restabelecida, mas, pelo menos, um reflexo da luz e da glória de Deus que tinha desaparecido
é oferecido aos olhos de Israel. Deus convoca a Assembleia para ali estabelecer a glória. Mas Israel devia sentir a sua falta, e na festa solene que se segue, a aflição do povo prende-se ao sacrifício do dia da expiação. Israel verá aquele que traspassou, Jesus, e lamentar-se-á. Versos 26 a 32. A nação, ou pelo menos o remanescente poupado que vem a formar a nação, participará do benefício do sacrifício de Cristo neste mundo, num estado de arrependimento reconhecido por Deus, de modo que os tempos de refrigério serão então chegados. Esta festa do 10º dia do 7º mês apresenta-nos, pois, o arrependimento do povo de Israel, mas que liga ao sacrifício de propiciação. A eficácia está no sacrifício. A participação dos israelitas nessa eficácia está ligada à aflição das suas almas. Comparar Zacarias capítulo 12. Israel, todo entregue à sua dor, abstinha-se de toda a atividade exterior. Era um sábado. O povo mantinha-se recolhido e humilhado na presença de Deus. Aceitará aquele a quem traspassou, Jesus, no sentido ou no sentimento do pecado que cometeu ao rejeitá-lo. Vem, enfim, a festa dos tabernáculos. Nesta festa, os israelitas ofereciam durante 7 dias ofertas feitas pelo fogo ao eterno Deus. No 8º dia havia, como no primeiro, uma santa convocação. Este 8º dia era um dia extraordinário, ultrapassava o termo de um período completo e fazia parte de uma outra semana. Continha, implicitamente, não duvido, a ressurreição, isto é, a participação dos ressuscitados na alegria desse dia. Era uma assembleia solene. Esse 8º dia era o grande dia da festa, no qual o Senhor, tendo declarado antes que a sua hora de se manifestar ao mundo ainda não tinha chegado, isto porque nem os seus irmãos, os judeus, criam nele, proclamou que quem crê nele, rios de água viva correriam do seu ventre, ou seja, o Santo Espírito, força viva operando no coração, na expressão das afeições mais íntimas, manariam dele. Israel tinha bebido da água viva, do rochedo no deserto, e agora que tinha saído dele, sentia-se feliz ao celebrar esse dia. Lembrava-se de que a caminhada no deserto chegara ao fim, e essa lembrança acentuava mais ainda a alegria do repouso em que tinha entrado. Mas os crentes não são apenas chamados a beber, porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O rio deve correr dos seus próprios corações. Receberão por Cristo o Espírito Santo em poder ainda antes de o Senhor ser manifestado ao mundo e de possuírem os seus lugares na Canaã celestial. Portanto, a festa dos tabernáculos apresenta-nos a alegria milenária que Israel saboreará quando estiver saído do deserto aonde o seu pecado o colocou, a alegria a que será acrescentada esse primeiro dia da semana, a alegria da ressurreição, a alegria daqueles que são ressuscitados com o Senhor Jesus, posição a que responde, esperando a presença do Espírito Santo. É por isso que a festa dos tabernáculos tinha lugar após a recolha dos frutos da terra. E, como vimos, algures, não só após a ceifa, mas também após a vindima, quer dizer, após a separação pelo juízo e após a execução final do juízo sobre a terra, quando os santos celestes e terrestres tiverem todos sido recolhidos. Também Israel se regozijará 7 dias perante o eterno Deus. A Páscoa teve o seu antitipo, o seu Pentecostes, mas a festa dos tabernáculos, esse dia de alegria, espera ainda o seu cumprimento, quando aquele que deve ser o seu centro e dar-lhe o impulso, o
o Senhor Jesus se regozijar na grande congregação, a começar pelo louvor ao eterno Deus. Salmo 22. Já o fez na assembleia de seus irmãos, mas então toda a raça, ou toda a casa de Jacó, será chamada a glorificá-lo. E todos os confins da terra se lembrarão disso. A expressão uma assembleia solene não se encontra aplicada a outras festas além desta, a não ser no 7º dia após a Páscoa. Veja Deuteronômio capítulo 16, versículo 8, onde a palavra solene é tomada, ao que me parece, pouco mais ou menos no mesmo sentido. A festa dos tabernáculos não podia ser celebrada no deserto. Por isso era preciso, evidentemente, que o povo possuísse já o país, a terra prometida. É igualmente digno de notar que ela não foi nunca celebrada de acordo com as prescrições da lei depois dos dias de Josué até Neemias. Leia Neemias capítulo 8, versículo 17. Israel tinha se esquecido de que tinha sido estrangeiro no deserto. A alegria, quando essa recordação está ausente, tende para a ruína. Na posição moral em que se não tem em consideração o deserto nem a graça, que só nos tem dado uma parte fora do deserto, é próprio gozo da bênção conduz à queda. O próprio gozo da bênção nos conduz à queda. Convém observar que, propriamente falando, todas essas festas são tipos do que se passa sobre a terra. Em relação com Israel, se excetuarmos o 8º dia da festa dos tabernáculos, o período da igreja como tal é o lapso de tempo que decorre entre o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nós podemos, é verdade, aplicar a nós próprios o benefício das 2 primeiras festas e fazemo-lo, mas, historicamente, profeticamente, o tipo refere-se a Israel. O resto deste livro parece-me ter um alcance especial. O Espírito de Deus apresentou, no capítulo 23, a história dos caminhos de Deus para com o seu povo sobre a terra, desde o princípio ao fim, desde Cristo até o descanso milenário. Apresento, para fazer compreender esta expressão, que a palavra hebraica traduzida por festa significa uma época designada e que voltava, por consequência, quando o ano estava terminado. A série das festas abraçava todo o ano, na medida em que elas se sucediam regularmente durante o seu curso. Nestas festas, Deus congregava o povo em volta dele em santas convocações. As festas solenes eram, pois, a congregação do povo de Deus em volta dele, e os pormenores de que elas se compunham representavam os seus caminhos para essa congregação. Daí a distinção feita neste capítulo. O sábado, o descanso de Deus, será, evidentemente, a grande congregação do seu povo em volta dele, como centro de paz e de bênção, de sorte que é, com justa razão, uma festa solene, uma santa convocação, mas é evidente também que ele é distinto dos meios e das operações destinadas a congregar o povo. É o que faz com que o encontro, no início, enumerado entre as festas solenes. Mas, depois, no verso 4, o Espírito de Deus começa de novo e dá as festas solenes como abraçando o conjunto dos caminhos de Deus para a congregação do seu povo, omitindo o sábado. Na enumeração das festas, podemos considerar a Páscoa e a dos pães ázimos como fazendo apenas uma, porque se celebram na mesma época, ou então considerá-las como 2 festas distintas quando se põe de lado o sábado. Estas 2 maneiras encontram-se na palavra de Deus. É bom fazer notar, embora de passagem, que esta
fórmula dá em todo o Pentateuco a verdadeira divisão dos assuntos. Uma vez que as instruções são dirigidas a Arão, o que supõe relações interiores baseadas no sacerdócio, outra vez são dirigidas a Moisés e a Arão coletivamente. E neste caso, não tem por objeto estabelecer relações, mas sim regular o exercício de funções já estabelecidas. Assim vimos em Levítico capítulo 10, pela primeira vez, creio eu, esta expressão, o Senhor falou a Arão. E no capítulo 11, o Senhor falou a Moisés e Arão, porque embora este capítulo contenha mandamentos e ordenanças dadas pela primeira vez, há aqui a questão do discernimento com o qual se devia exercer o sacerdócio, em vista das relações já existentes entre Deus e o povo. Estes princípios gerais ajudarão a aprender a continuação das comunicações que Deus fez ao seu povo. Veja o capítulo 13. O capítulo 14, até o verso 32, contém ordenanças que regulam o que o sacerdócio deve simplesmente fazer. No verso 33, reencontramos o exercício do discernimento sacerdotal. Acrescentarei aqui algumas palavras acerca do sábado, submetendo-as aos pensamentos espirituais dos meus irmãos. É bom estar submetido à palavra de Deus. Primeiramente, o sábado encerra a ideia de participação no descanso de Deus. Esta participação é o privilégio do seu povo. Neste privilégio, o coração do crente participa com toda a sua força, seja qual for o sinal que Deus ali tenha expresso. Leia Hebreus capítulo 4. Deus tinha-o estabelecido desde o princípio, sem que haja aparência de um homem ali ter tomado alguma parte, ou seja, tinha estabelecido o sábado. O homem não trabalhou na criação, nem foi colocado no jardim do Éden para cultivar com sacrifício e labor, não tinha senão que gozar dele, sem interrupção. No entanto, o dia do descanso foi santificado desde o princípio. Leia Gênesis para ver esta verdade. Mais tarde, o sábado foi dado como memorial da libertação do Egito. Leia Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. E os profetas insistem, especialmente sobre este ponto, que o sábado fora dado como sinal da aliança de Deus a Israel. Leia Ezequiel capítulo 20 e Êxodo capítulo 31, versículo 13. Era tudo muito simples. O sábado não era senão o penhor do que estava contido nesta palavra. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo capítulo 33, versículo 14, capítulo 31, versículo 13, Levítico capítulo 19, versículo 3. Era o sinal pelo qual Deus dava a conhecer que ele tinha santificado para si esse povo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículos 13 a 16 e versículo 20. Neemias capítulo 9, versículo 14. Comparar Isaías capítulo 56, versículos 2 a 6, capítulo 58, versículo 13, Jeremias capítulo 17, versículo 12, Lamentações de Jeremias capítulo 1, versículo 7, capítulo 2, versículo 6, Ezequiel capítulo 22, versículo 8, capítulo 23, versículo 38 e capítulo 44, versículo 24. Vemos, por outro lado, que todas as vezes que Deus dá algum novo princípio ou alguma nova forma de relação, o sábado é adicionado, e sempre com Israel. Assim, em graça para Israel, Êxodo capítulo 16, versículo 23, como lei, Êxodo capítulo 20, versículo 10. Ver também, além do verso de que nos ocupamos, leia um pouco mais, veja também Êxodo capítulo 30, versículo 1, 13 e 14. Capítulo 30, versículo 21. Quando o povo é de novo restabelecido pela paciência de Deus, em virtude da mediação,
Ver, além disto, o capítulo 30, versículo 2, e na nova aliança mencionada em Deuteronômio, como já dissemos acima. Estas notas mostram-nos de que importância essencial e radical era o sábado, como pensamento de Deus e sinal de relação que ele estabeleceu com o seu povo Israel, embora na sua própria natureza, sendo apenas um sinal, uma festa, não foi de uma obrigação moral, isto é, de uma obrigação que dependesse de uma relação já existente e que, por consequência, tivesse os seus direitos, sem que houvesse um mandamento formal para os sustentar. Mas, se a consideração da relação do sábado com a aliança de que ele é o sinal e da maior importância, é também, e mesmo mais importante, lembrar que a aliança entre Deus e o povo judeu é inteiramente posta de lado pelo que nos diz respeito e que o sinal desta aliança não nos diz respeito. Isto não impede que o descanso de Deus nos seja tão precioso como aos judeus, e mesmo mais ainda. Mas o nosso repouso não é desta criação, como o deles, de que o sétimo dia era o sinal. Por outro lado, e isto é mais importante ainda, lembramos-nos de que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Consideração de altíssimo alcance quanto à sua pessoa, mas que, no entanto, se tornaria insignificante se fosse verdade que nada mudou em relação ao dia. Notemos, enfim, que não é feita nenhuma menção no Sermão do Monte, onde ele deu um tão precioso resumo da moralidade da lei, nos seus princípios fundamentais, princípios aos quais ele juntou outros, fornecidos pela luz celestial que trazia a este mundo o nome do Pai, a presença de um Messias sofrendo e a revelação da recompensa que será recebida no céu. No entanto, Jesus apresentou nesse sermão um conjunto dos princípios do seu reino. Verificamos também que ele confundiu continuamente os pensamentos dos judeus acerca do sábado, circunstância que nos foi cuidadosamente relatada pelos evangelistas, isto é, pelo Santo Espírito. O sábado é mesmo um dia que Jesus passou no sepulcro, sinal terrível para os judeus quanto à sua aliança, mas para nós sinal de que melhores coisas nasceram em nosso favor. Há quem tenha tentado demonstrar com grande sacrifício que o sétimo dia era, de fato, o primeiro, mas uma só nota derruba toda essa base. É que a palavra de Deus chama este último dia o primeiro, em contraste com o sétimo. Qual é, então, esse primeiro dia? É para nós o dia da ressurreição de Jesus, pelo qual nós somos regenerados para uma esperança viva, fonte de toda a nossa alegria, da nossa salvação e dando o seu caráter a toda a nossa vida. Assim nós encontramos o descanso de Deus na ressurreição. Moralmente, nesse mundo, nós começamos a nossa vida espiritual pelo descanso, em vez de o saborearmos apenas no final dos nossos trabalhos. O nosso descanso está na nova criação. Nós somos, segundo Cristo, o começo dessa nova semana. É claro, por conseguinte, que o repouso de Deus não pode ser associado por nós ao sinal do repouso da criação atual. Ele está exclusivamente ligado à ressurreição de Jesus, ponto de partida da posição que ele tomou como chefe na nova criação. Temos nós alguma autoridade no Novo Testamento para distinguir o primeiro dia da semana dos outros? Pela minha parte, não duvido. É certo que não temos, sobre este ponto, ordenanças semelhantes às da antiga lei.
seriam inteiramente contrárias ao espírito do Evangelho da Graça, mas o Espírito de Deus designou de diversas maneiras o primeiro dia da semana, embora não tenha imposto esse dia de uma maneira contrária ao espírito dessa dispensação. Nesse dia, tendo o Senhor ressuscitado segundo a sua promessa, aparece no meio dos seus discípulos, congregados segundo a sua palavra. O mesmo fato se repete em semelhante dia na semana seguinte. Em Atos dos Apóstolos, esse mesmo dia é assinalado como sendo aquele em que se reuniam para partir o pão. Leia, por exemplo, Atos capítulo 20. Temos um incidente assim. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, os cristãos são exortados a porem à parte cada primeiro dia da semana o que eles pudessem juntar, segundo a sua prosperidade. Em Apocalipse, esse dia é positivamente chamado Dia do Senhor, quer dizer que o Espírito Santo designou de uma maneira direta, chamando-o por um nome distintivo. Eu sei bem que tem querido persuadir-nos de que nessa passagem se trata de ser em espírito no milênio, esta que estamos nos referindo em Apocalipse capítulo 1, onde é dito que João estava no dia do Senhor e foi levado em espírito. Mas há duas objeções peremptórias a essa interpretação. Primeiramente, o texto grego, lá em Apocalipse capítulo 1, onde temos o dia do Senhor, não diz nada de semelhante, exprimindo outra coisa bem diferente. O apelido que ele emprega é o mesmo que é empregado para a ceia, e é talvez traduzido por senhorial ou dominical. A ceia dominical, o dia dominical. Quem pode duvidar do sentido de uma tal expressão e recusar-se a admitir que o primeiro dia da semana foi distinto dos outros, assim como a ceia foi distinta das outras refeições, para ser não um sábado imposto, mas sim um dia privilegiados? Em segundo lugar, o raciocínio dirigido contra esta opinião assenta sobre uma ideia totalmente falsa, porque não há senão uma porção mínima do Apocalipse que fala do milênio. Quase todo o livro se ocupa do que precede essa época, ou seja, quase todo o livro trata do assunto que precede a época do milênio. O Apocalipse não se ocupa a sua totalidade com o milênio. É uma porção mínima. Não há, em particular, nenhuma questão destas no sítio, no local onde se encontra a expressão de que se valem e que tem relação com as igrejas existentes, seja qual for, aliás, o seu caráter profético. Assim, pois, se nos ativermos à palavra de Deus, somos obrigados a reconhecer que o primeiro dia da semana se distingue dos que se lhe seguem, como sendo o dia do Senhor. Por isso somos levados a dizer, se quisermos manter a autoridade do Filho do Homem, que ele é superior ao sábado, que ele é Senhor do sábado. De sorte que, mantendo a autoridade do sábado judeu como tal, se corre o risco de negar a autoridade, a dignidade e os direitos do próprio Senhor Jesus. Quanto mais se sente a importância do sábado, do sétimo dia, mais se sentirá o quanto é importante considerar que isto já não é o sétimo, mas sim o primeiro, que tem privilégios para nós. Por outro lado, tenhamos cuidado em não enfraquecer o pensamento do descanso de Deus, e não somente do homem, pensamento que paira sobre toda a revelação das relações de Deus com o homem, porque nós já não estamos sobre a lei, mas sim sobre a graça. O descanso para nós
é o repouso dos trabalhos espirituais no meio do mal. Não é apenas descanso do pecado, nós gozamos dele com aquele de quem somos colaboradores e que disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.